Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Igreja, nós temos ou não motivos para dar graças a Deus? Amém. Aqui está a Bíblia dizendo, Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos, ou seja, todas as bênçãos que eu necessito para sobreviver aqui e na eternidade, Deus já providenciou. Amém. Então não tenho necessidade de viver desesperado, não. Mas meu emprego eu pedi agora, estou lá no sábado. Não se desespere, amada igreja. Está escrito, bendito o Deus e Pai. De quem? De nosso Senhor Jesus. Não é bendito o santo fulano, o cicrano. Não é bendito a presidente Dilma. Não é bendito Lula, não. Não é bendito Maomé, o Buda. É bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é bendito? Porque ele nos abençoou com toda sorte de bênção, tanto para a tua sobrevivência aqui na terra, como por toda a eternidade. Amém? Amém. E alguém chegou para mim e disse, mas Pedito, como é que você vai sobreviver agora sem esse emprego? E eu respondi, olha, Deus tem pão para mim comer por toda a eternidade. Amém. Amém? Então por que eu vou me desesperar? Mas, meus amigos, um dos maiores motivos para que nós devemos dar graças a Deus não é nem por conta do emprego, do pão, da água. Isso é o mínimo. Porque a maior necessidade que nós temos é a necessidade do perdão dos nossos pecados. É a graça de Deus em nós. É o perdão de Jesus. Essa é a nossa maior necessidade. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Jamais poderemos herdar o reino de Deus se não for a graça e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Então o apóstolo Paulo disse, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes entregou por nós, ele não vai negar para você as mínimas coisas. Quem quer, diga amém. Amém. Então, igreja, a minha maior necessidade era de um Salvador, porque eu sou um dos piores pecadores da terra. Impossível esse homem aqui ir para o céu, porque, ai de mim, sou um dos principais pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Então, minha maior necessidade não é de uma empresa, não é de ganhar 1.000, 2.000 reais por mês. Minha maior necessidade não é de uma esposa para me dar carinho, não é de um filho. Minha maior necessidade é da graça salvadora de Jesus Cristo. E isso Deus providenciou prontamente, glória a Deus. Amém. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Ainda que você desça a sepultura, mas, disse Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Amém. Então, se o nosso Deus providenciou Cristo para me dar a vida eterna, as mínimas coisas, igreja, Deus também lhe concederá. Amém. Tem um verso na Bíblia que eu acho muito lindo, diz assim, tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Olha, então tudo é meu. Eu fui para aquela empresa lá, se Deus quiser me colocar lá, Ele me coloca, e ninguém pede, porque toda a terra pertence a Deus, e eu e você, como filhos de Deus, é nossa herança. Amém? Amém. Irmãos, o verso 4 diz assim,
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui é onde está a bênção, amada igreja. Aqui é onde está a bênção. Nós sabemos que, por natureza, nós éramos filhos do pecado. Não é isso? Por natureza, éramos filhos do pecado e condenados à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas acontece que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Para quê? Jesus agora me transformou de filhos do pecado para filhos da justiça. Então diz a Bíblia que Deus nos chamou para Ele, nos predestinou para ser filhos adotivos. Adotivos? Por que adotivos? Como está escrito aqui, irmãos, olha. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Adoção, pelo que eu saiba, é o ato de adotar. Deus fez o homem para ele, mas o homem se desviou dele. Uma vez que nós nascemos no pecado, éramos filhos do pecado. Foi por isso que Jesus disse, importa nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, no segundo nascimento, que é da água e do Espírito, aí sim, você nasce como filho de Deus. Agora eu pergunto para vocês, desde quando Deus nos escolheu para ser filhos dele? Quem responde? Quando foi que Deus escolheu o Expedito Belisário para ser filho dele? Antes da fundação do mundo, amém? Amém. Glória a Deus! Antes que meu papai existisse, antes que minha avó, minha tataravó, minha bisavó, antes que todo mundo existisse, você já estava projetado no coração de Deus. Amém. Então, que coisa linda, amada igreja. É ou não é motivo para dar graças a Deus? Quando muitos estão na sepultura, quando outros nem sequer tiveram o privilégio de nascer, estamos aqui. Estamos ocupando espaço no planeta Terra. Somos alguém. E se estamos aqui, é porque muito antes de virmos aqui, estávamos no coração de Deus. Isso é motivo para dar graças a Deus. Mas, minha amada igreja, olha, para encerrar, e a bênção? Veio ou não veio da empresa? O que vocês acham? Pelo Deus que vocês conhecem, veio ou não veio? Amém. Irmão, enquanto fiz essa pergunta, pelo Deus que vocês conhecem, a bênção veio ou não veio? Eu quero fazer abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que a bênção não depende do Deus que nós conhecemos, mas da nossa fé. Jesus, quando foi curar aquele homem, disse, você quer ser curado? Você tem fé? Depende da nossa fé, da minha certeza de que Deus existe. Então, quando eu me ajoelhei, disse, Pai. Então, quando eu chamei o Jeová de Pai, eu já fui confiante, porque se ele é meu Pai, e eu sou filho dele, mediante Jesus Cristo, amém? Amém? Então, ele como meu Pai me dá. Porque imagino eu e meu filho Samuel. Mas, Pai, como ele fica para mim, meus irmãos, eu quero comprar imediatamente a edificação para ele. Pai, como você não dá para mim, então, meu filho, então o que meu filho pede, eu podendo, é para o bem dele, está aqui, filho. É o meu prazer servir a meu filho. E agora me coloco no lugar do meu pai, lá em cima, né? Aí Cristo disse, olha, se vocês que sois maus,
sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, quando você for orar a Deus, não importa o problema. É impossível aos olhos humanos, não importa, porque Deus é o Deus do impossível. Então, quando você for se ajoelhar, lembre-se, eu estou me ajoelhando diante do meu Pai. E Ele, como meu Pai, vai me ouvir e, segundo a vontade dEle, vai conceder a bênção. Então, esse Pai me abençoou de maneira extraordinária. Na época, o salário era apenas R$ 470. Nesse mês, eu fechei o caixa com R$ 800. Trabalhando, como diz aquele ditado, só no bico, tá, não? Só fazendo bico. A partir de então, nunca mais o que saber de empresa. Porque o meu patrão chama-se Jesus Cristo. Então ele me abençoou e é o motivo. E até hoje me abençoou. Outro detalhe, irmão, só para encerrar, outro detalhe. Ele me abençoou de tal maneira que eu agora sou empresário. Amém? Ou seja, eu tenho uma CNPJ, eu tenho uma empresa para a honra e glória de Deus. Então, obrigado, Jesus, por essa grande bênção e por abençoar essa amada igreja. Graças dou sim pela vida.